Olá, neste momento, neste vídeo, nessa gravação que eu estou fazendo hoje, eu quero falar sobre o seguinte assunto: quem é Deus? Deus é de que tamanho? Quem é Deus? Deus é uma pessoa? Deus é um ser? Quem é Deus? Aí, conforme eu vejo nas escrituras, segundo as informações que as escrituras sagradas me dão, vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, onde Jesus está dizendo: Deus é Espírito. Jesus disse que Deus é Espírito. Então vemos que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Isso significa que Ele não tem uma forma física. Ele não tem uma forma física com braços, ou se é quadrado, ou redondo, ou comprido. Deus não tem olhos, boca, mão, pés. Deus é Espírito. Então, sendo assim, Deus e Deus, de acordo vemos na escritura, Deus é invisível. Deus não pode ser visto. Em João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por ninguém. Em 1 Timóteo 6 diz que Ele é o único a quem nenhum homem viu, nem que nenhum homem jamais viu, a quem nenhum homem jamais viu, nem é capaz de ver. Que Deus não, nenhum homem viu a Deus, nem é capaz de ver a Deus. Homem algum é capaz de ver a Deus. Mas por que em 1 Coríntios 8 diz que há um só Deus, o Pai? Primeira coisa que devemos entender é que há um só Deus, que não existe dois deuses. Deus sempre diz em sua palavra que não há outro semelhante a mim. Ele diz: não há outro semelhante a Ele. Ele diz: não há outro semelhante a mim. Fora de mim, Deus nunca se formou. Antes de mim, Deus nunca se formou. E depois de mim, Deus nunca haverá. Fora de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Não há outro. Eu sou Deus e não há outro. E Deus sempre diz isso em sua palavra. Então Deus é Espírito. Entendemos que Deus é o quê? Quem é Deus? Deus é Espírito. E Deus é invisível. E Deus é imortal. Então esse Deus maravilhoso que criou o universo, Ele é chamado Pai porque há um só Deus, o Pai. Quando a escritura diz, o apóstolo diz, há um só Deus, o Pai, é porque Ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Pai porque Ele originou todas as coisas. Por isso que diz que Ele é o Pai, porque Ele originou todas as coisas. O Pai originou todas as coisas. Deus originou todas as coisas, por isso que Ele é um só Deus, o Pai. Mas e Jesus e Deus, tem diferença entre um e outro? Vamos ver, vemos o seguinte, que Jesus, Ele é a manifestação de Deus. Deus, antes de Jesus nascer, Ele aparecia aos homens de diversas formas. Ele usava algumas formas de aparência humana para aparecer aos homens. Por isso que a escritura, quando diz que Deus nunca foi visto por ninguém, em Êxodo fala que Deus foi visto, alguns homens viram a Deus. Mas como assim? É que a essência de Deus não pode ser vista porque é Espírito. Deus é Espírito. Ele é invisível, Ele é infinito. Ele enche todas as coisas, Ele enche os céus e a terra. Jeremias 23:24 diz que o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Ele enche os céus e a terra. Que Ele enche os céus e a terra. Jeremias 23:24.
Acaso não encho eu os céus e a terra? Ele disse, diz o Senhor. Então vemos o seguinte, que Deus ele enche todas as coisas, enche o universo, enche os céus e a terra. Ele está em todo lugar. E vemos o seguinte, que Deus se mostrava de algumas formas para os homens. Aparecia, fazia umas aparições aos homens. Mas ainda não era a essência dele real que os homens viam. Por isso que ninguém vê Deus, ninguém pode ver Deus. Porque ele é infinito e ele é invisível. E ele é espírito. Então vemos o seguinte. Por isso que está escrito que Deus nunca foi visto por ninguém. E a quem nenhum homem viu, ele a quem nenhum homem viu nem é capaz de ver. 1 Timóteo 6. E em capítulo 1 de Timóteo, do 1 Timóteo, fala em 17 que Deus é invisível e é imortal. Deus não pode ser morto. Mas como que Deus iria, mas para provar a morte, derramar sangue, que ele não tinha sangue, Deus não tem sangue porque Deus é espírito. Então Deus se manifestou em carne, fez uma manifestação dele em carne. E para fazer essa manifestação em carne, ele teve que gerar em Maria, fazer nascer em Maria um corpo humano onde ele habitou, onde ele se uniu a esse corpo. A parte dele, da sua totalidade, estava no corpo, naquele corpo humano, da sua natureza. Ele imprimiu nesse corpo humano e colocou o nome Jesus. Esse homem que ele fez, chamado Jesus, que ele fez nascer, é o próprio Deus encarnado. Então, por que o próprio Deus encarnado? Porque sempre digo e creio que ele é o próprio Deus encarnado, porque ele é uma manifestação de Deus. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus se manifestou em carne. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, se Deus se manifestou em carne, se revelou em carne, em natureza humana, está falando, na natureza humana, se manifestou na natureza humana. Deus se fez carne e habitou entre nós. O verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, vemos que Jesus ele é uma manifestação de Deus, porém não é mais uma manifestação do tipo do que ele fazia nos tempos do Antigo Testamento, ou dos patriarcas. É uma manifestação de Deus em carne, em forma humana. Ele é uma manifestação de Deus em forma humana. E como nasceu, para ser humano, teve que nascer. Então ele é filho de Deus. Jesus é filho de Deus, é o filho de Deus. É o primeiro filho de Deus. Agora todos que creem nele, creem que ele é uma manifestação de Deus em carne, se tornam filhos de Deus também. E assim tem acesso ao Pai, e o Pai vem habitar em nós, o Pai que é Espírito. Por isso que ele diz que o Pai procura os adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. O Pai é o grande Espírito, é a parte espiritual de Deus, que não pode ser tocada, ser vista, ser sentida, ser observada. Nós vemos suas obras na natureza, em toda a criação e nos homens, e em Jesus, especialmente em Jesus. Jesus é a revelação desse Deus que é invisível. Por isso que ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Porque Jesus é quem revela o Pai. O Deus unigênito, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Assim vemos que Deus, se você quiser conhecer Deus, esse Deus que é Espírito, ele é uma pessoa. Você deve olhar para os Evangelhos para saber quem é Jesus e para os ensinos dos apóstolos. Porque Deus deixou Jesus, gerou Jesus para testemunhar essa manifestação dele em carne, para testemunhar de quem ele é, do invisível, de quem ele invisivelmente é, o Deus que não pode ser visto. E veio habitar em todo aquele que crê nele. Este é o Evangelho. Deus veio habitar em todo aquele que crê nele, no espírito, na alma, no corpo. Faremos nele morada, Jesus disse. O Pai,
eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ele está falando como manifestação humana, por isso que ele falou no plural, faremos. E o Pai que é Espírito, que é a parte espiritual dele. O Pai que é Espírito. O Pai é Espírito. Você não pode ver o Pai. O Pai ele não pode ser visto por ninguém. Assim eu creio em Deus que é Espírito. E que para salvar a raça humana, ele se manifestou em carne, fez uma manifestação dele em carne, em Maria, por meio de Maria, dentro do ventre de Maria, do útero de Maria. E essa manifestação nasceu, por isso que foi chamada Filho de Deus. Então, morreu na cruz por nós, que assim ele pôde derramar sangue, morrer na cruz por nós, por morte de cruz, para nos perdoar e nos remir. E assim Deus ressuscitou a Jesus no terceiro dia, aquela manifestação dele em carne, no terceiro dia. Ele deu toda a autoridade sobre todos os homens, sobre todo nome que se nomeia. Não só naquele século e neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E para ele ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, o cumprimento daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus é Espírito. Creia em Deus que é Espírito. Creia no Senhor e recebe a salvação dele em Jesus. E serás feliz. Eu não vivo procurando fazer coisas para ser feliz, buscar felicidade, fazer festas e tudo mais. Não sou contra a festa, participo de festa também. Entenda bem. Mas eu não fico buscando o tempo todo, fazendo coisas, buscando cada dia que acordo, fazendo isso e aquilo. Eu tenho um dia de fazer festa, fazer isso, fazer aquilo para ser feliz. Não sou feliz todos os dias, em todo momento, porque eu sei que Deus está em mim. Deus, o Deus soberano que é grande, que é grandíssimo, que enche os céus e a terra, é o meu Deus. Sei que Ele é o meu Deus e Ele está em mim. Ele não me visita, como muitos falam, visita fulano, Senhor Deus. Visita João, meu Deus. Me visita, meu Deus. Recebi uma visitação de Deus. Não, Deus não me visita apenas. Deus habita em mim. Eu convivo com Ele todos os dias, em todo momento, em todo o tempo. Deus convive comigo e eu com Ele. Graças a Deus, eu sou muito feliz por isso. A minha única felicidade é Deus. A minha única alegria é Deus. O meu único prazer é Deus. Porque por meio dele, é nele que eu vejo prazer em todas as coisas que eu vivo, que acontecem em minha vida, ou que não acontecem, em tudo que não acontece. De bom ou mesmo de ruim. Eu vejo prazer em Deus, porque eu sei que Deus está fazendo todas as coisas para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 11. Assim, creia nesse Deus que é Espírito, que é invisível. Ele te ama porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu seu Filho, fez essa manifestação em carne, deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê no que Jesus é uma manifestação de Deus em carne, é o Filho de Deus, é o próprio Deus em carne. Então, sendo assim, como é manifestação de Deus, é o próprio Deus em carne. Você crê no que Deus está manifestado no Filho de Deus, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Você tem a vida eterna. Não perece, mas tem a vida eterna. Creia em Deus, creia na sua manifestação em carne. Por isso que em João 14 Jesus disse: credes em Deus, vocês creem em Deus. Credes não vocês creem em Deus, credes em Deus, credes em Deus. Vocês creem em Deus, crede também em mim. Eu creio em Deus e creio também em Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus, é a manifestação de Deus em carne. É a parte de carne de Deus. É a parte humana de Deus que Ele criou e gerou em Maria. Deus é Espírito e Deus nos ama. Deus te ama, meu amigo.